Nessa aula, consideramos a semântica do conectivo e. Vamos estudar como interpretar a conjunção na lógica proposicional. Veja a definição. Nessa folha, temos a regra que define a semântica da conjunção na lógica proposicional. Se e é uma fórmula do tipo H e G, ou seja, se e é a conjunção de H e G, então a interpretação de e, ou seja, a interpretação dessa conjunção, é verdadeira se a interpretação de H é verdadeira e a interpretação de G é igualmente verdadeira. Entretanto, a interpretação da conjunção é falsa se a interpretação de H e ou a interpretação de G é falso. O que está escrito aqui nessa regra é expresso de uma maneira esquemática nessa tabela verdade. Na primeira linha temos H, G e a conjunção H e G. E a tabela nos diz o seguinte: se H é verdadeiro, G é verdadeiro, então H e G é verdadeiro. Se H é verdadeiro e G é falso, então H e G é falso. Se H é falso e G é verdadeiro, então H e G é falso. Se H é falso e se G é falso, então H e G é falso. Portanto, a conjunção é falsa nos três últimos casos. E a conjunção é verdadeira apenas no caso em que H e G são ambos verdadeiros. A tabela verdade, ela nos ajuda a entender um pouco melhor a conjunção. A conjunção de duas partes somente é verdadeira se essas duas partes são interpretadas igualmente como verdadeiras. Basta que uma delas seja interpretada como falsa, que a conjunção é falsa. Você que é um bom observador, deve ter percebido que aqui do lado temos uma máquina de costura. Essa máquina de costura foi da minha tia Leozina. E quando eu era criança, eu sempre ia à casa da tia Leozina, chegava lá, me deparava com a tia Leozina trabalhando nessa máquina. Máquina incrível, né? Rodava e eu ficava observando a tia Leozina, puxa lá, rodava a rodeirinha de cá e a agulha de lá subia e descia, subia e descia. Cara, eu ficava impressionado com o tamanho avanço. Que máquina incrível! Que equipamento fantástico! A rodeirinha rodava e a agulha subia e descia, subia e descia. Eu queria pegar na máquina, encostar, sentir o cheiro da máquina, cheiro de óleo Elgin para lubrificar o equipamento. Então, certa manhã, a tia Leozina me disse: Joãozinho, cuidado, não encoste na agulha da máquina. A agulha pode furar o seu dedinho. Eu olhei para a tia Leozina e falei: tudo bem, tia, tudo bem. A gente obedecia, né? Equipamento fantástico. Bom, vamos continuar com a nossa aula. Você pode estar pensando: puxa, mas o que tem a ver a máquina de costura da tia Leozina com a conjunção na lógica proposicional? Puxa, incrível. Tem uma relação. Mas, antes de mais nada, temos que ver como é que funciona essa conjunção na lógica proposicional. Veja mais alguns aspectos da conjunção na lógica proposicional. Aqui nessa folha, inicialmente observamos aqui a tabela que define a semântica da conjunção.
E olha que nessa tabela colocamos chapeuzinho nos símbolos. Isso é para lembrar que tais símbolos são variáveis da metalinguagem, ou seja, esse P chapéu pode representar qualquer símbolo proposicional. Igualmente, o Q chapéu pode representar qualquer símbolo proposicional. Então temos aqui não apenas uma conjunção no sentido estrito, temos um esquema de conjunção, porque aqui temos variáveis da metalinguagem. Vamos então entender como é que funciona, como é que interpretamos a conjunção. Considere um caso da conjunção R e S. Primeiro fato a observar é o seguinte, que a interpretação de R e S é a mesma, coincide com a interpretação de S e R. Ou seja, se R e S é verdadeiro, então S e R é verdadeiro. Se uma interpretação J interpreta R e S como falso, essa interpretação J interpreta S e R também como falso. Para verificar essa propriedade, essa comutatividade da disjunção, basta observar a tabela. Aqui na tabela, essa coluna é a mesma, tanto para P e Q como para Q e P. Tanto faz. Ou seja, do ponto de vista da lógica proposicional, da semântica que estamos definindo para a conjunção, R e S equivale a S e R. Esse é o primeiro ponto. Vamos pensar um pouco mais sobre essa conjunção. Suponha agora um caso particular. Um caso em que P representa Maria é inteligente e Q representa Maria é preguiçosa. Nesse caso, P e Q representa Maria é inteligente e preguiçosa. Mas quando expressamos esse fato, Maria é inteligente e preguiçosa, a semântica dessa sentença depende muito da entonação, do jeito que falamos. Por exemplo, eu poderia dizer que Maria é inteligente, mas é preguiçosa. É diferente de falar Maria é inteligente e preguiçosa. Poderia também dizer assim, Maria é inteligente, todavia é preguiçosa. Então, observem que essas três sentenças, igualmente, poderiam ser representadas por P e Q. Mas essas três sentenças nos dizem, nos expressam coisas diferentes. Há uma semântica diferente nessas sentenças. E elas estão sendo representadas igualmente por P e Q. Conclusão. Essa conjunção, esse E, é um pouco diferente do nosso E da língua portuguesa. A conclusão de tudo isso aqui é que dizer que P e Q é verdadeiro pode ter significados diferentes, pode significar várias coisas, dependendo da sentença que estamos considerando. De novo, como ocorreu no caso da conjunção e da negação, a semântica do conectivo E não corresponde exatamente ao nosso E. Para verificar isso de forma mais clara, considere um outro exemplo. P1 representa Tiago pula na piscina. Q1 representa Tiago se molha. Bom, nesse caso, P1 e Q1 representam Tiago pula na piscina e Tiago se molha. E Q1 e P1? Tiago se molha e Tiago pula na piscina. Olha, do nosso ponto de vista usual, falar isso e falar isso é muito diferente. É diferente falar que Tiago pula na piscina e se molha e falar que Tiago se molha e pula na piscina. Tem uma semântica diferente nisso. Do ponto de vista aqui da lógica proposicional, como o E é comutativo, para nós aqui nesse contexto,
Falar que Tiago pula na piscina e Tiago se molha, e falar que Tiago se molha e Tiago pula na piscina, isso é tudo equivalente. Conclusão de tudo isso é que a semântica desse conectivo, de novo, como nos casos dos outros conectivos, não corresponde exatamente à semântica do E. A conclusão inicial que chegamos é que, como no caso da negação e da disjunção, ocorre também com a conjunção que a semântica que estamos conferindo a essa conjunção na lógica proposicional não coincide exatamente com o significado que entendemos pela conjunção na linguagem natural. Ou seja, o significado, digamos, do conectivo E é diferente do significado que temos para a palavrinha E, para a conjunção na linguagem natural. Estamos novamente simplificando o mundo. E já temos uma ideia, uma noção. Por que fazer isso? Porque interpretar é algo complicado. Devemos estabelecer um contexto mais restrito para tentar entender um pouco mais sobre o que é isso, o que é interpretar alguma coisa, o que é a verdade de alguma coisa. Mas, bom, vamos continuar aqui. Está aqui a máquina da tia Leozina. Lindo equipamento. E, afinal, a máquina está aqui pelo seguinte, olha só. Quando falo de conjunção, lembro, ou posso lembrar, e é uma boa lembrar, de Kant, filósofo Kant. E quando lembro de Kant, lembro da máquina de costura da tia Leozina. Bom, vamos tentar entender por que disso. Primeiro, Kant. Falar um pouquinho sobre Kant. Kant é daquelas figuras históricas incríveis, né? Kant nasceu na Prússia Oriental, numa cidade chamada Königsberg, e escreveu uma extensa obra filosófica. Vale a pena. Pesquisa na internet sobre Kant. Você vai ver que tem muita coisa escrita sobre Kant. Ele produziu muito e falou muita coisa interessante. Um dos maiores filósofos de todos os tempos. E como todo mundo que escreve muito, que expressa muitas ideias, acaba tendo problemas. E Kant teve. Kant escreveu um livrinho, esse livrinho aqui, ó, A Religião nos Limites da Simples Razão. Mas, por causa desse livrinho, teve problemas. O soberano da Prússia proibiu Kant de ensinar e escrever sobre assuntos religiosos. A censura, meu amigo, a coisa era difícil. Bom, fazer o quê? Kant obedeceu e só voltou a ensinar e escrever sobre assuntos, esse tipo de assunto, depois que o soberano morreu. Ainda bem, né? Ainda bem que ele voltou a escrever. A questão do soberano morrer, todo mundo morre, né? Mas, e a vida de Kant? Olha, poderíamos dizer o seguinte: a vida do tal Kant foi de uma regularidade legendária. O que significa isso? Olha, todos os dias Kant saía exatamente no mesmo horário da sua casa para ir para a universidade. Cara, o padeiro que morava ali naquela rua acertava o relógio dele pela passagem do Kant na rua. E hoje, nessa cidade, esse caminho por onde o Kant passava se chama o caminho do filósofo. Kant era um desses caras diferentes mesmo. Jamais deixou a sua cidade. Escreveu uma obra incrível, sem nunca ter deixado aquela cidadezinha pequena. E nunca se casou. Solteiro. Muitos até dizem que foi por isso que conseguiu escrever muito. Não casou. Bom, mas
Isso é outra história, né? Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com a conjunção? Esse é que é o nosso problema. Temos que responder isso. Bom, para finalizar essa aula, eu vou dizer o seguinte: conjunção lembra Kant. Kant lembra a máquina da tia Leozina. Vamos juntar tudo e vamos explicar isso. Só que na aula de comentários.